o Espírito Santo habitando em nós. Nós somos um povo privilegiado. A Igreja de Jesus, que foi chamado para a salvação, redimidos pelo sangue do Senhor, porque fomos comprados pelo sangue de Jesus, fazemos parte do reino de Deus. Nós somos um povo diferente. O apóstolo São Paulo, escrevendo para Tito, ele diz lá, no capítulo 2, versículo 11 em diante, que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Fomos alcançados por essa graça. E Paulo continua dizendo que nós, povo de Deus, Igreja de Jesus, somos um povo zeloso e de boas obras. E pelo fato de Deus ter nos preparado, nos feito um povo especial de boas obras, então Ele, no seu desígnio divino, no seu amor infinito e inefável, Ele achou por bem, na conveniência do nosso Deus, do seu Espírito habitar em nós. Vamos aqui abrir a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E ele continua dizendo: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é sagrado, e isto sois vós. Olha que coisa maravilhosa. Você parar para pensar que você é o templo do Espírito do Todo-Poderoso. É maravilhoso. Quando o nosso inimigo, o adversário de nossa alma, Satanás, quando ele para pensar isso, ele fica numa fúria incontida. Porque ele não quer nem pensar nisso. Ele não quer nem ter essa lembrança de que nós somos o templo do Espírito de Deus. Você pode não ser uma pessoa importante para os seus amigos de trabalho, para a sua família, pelo fato de você pertencer a Jesus, você é rejeitado por este mundo. O nosso Senhor deixou bem claro: odiaram a mim, odiarão também a vós. O mundo, as pessoas que vivem nas trevas, que vivem distantes de Deus, essas pessoas nunca terão uma perfeita harmonia com você. Elas podem se mostrar amigas, cordiais com você, até conversar e se mostrar até uma falsa amizade. Mas, pelo lado espiritual, não existe comunhão entre as trevas e a luz. Jamais o mundo vai gostar de você. É assim que nos diz a palavra de Deus. Somos eternamente felizes e alegres por sabermos que somos o templo do Espírito Santo. E quem destruir esse templo, Deus destruirá. Está escrito. Está escrito na palavra de Deus. O Espírito Santo habita em nós, em primeiro lugar, para nos manter inerente com o Pai, ou seja, em comunhão plena com Deus. O elo de ligação. A nossa comunhão com Deus, pessoal, é através do seu Espírito Santo. Ele que mantém ali a nossa união, né? E o apóstolo São Paulo diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Assim seja. Diga graças a Deus. O Espírito Santo habita em nós, em segundo lugar, para manter acesa a palavra de Deus em nossos corações. Vamos aqui para a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, que depois de 2 Coríntios tem Gálatas, né? Depois de Gálatas que vem Efésios. É sempre bom você memorizar
os livros da Bíblia, né, que vem depois de o que vem depois de Efésios, para você já se familiarizar com as Escrituras. Capítulo 6, versículo 17, diz assim: Tomai, enfim, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vocês lembram que domingo passado nós falamos que o Espírito Santo é o inspirador das Escrituras. Este mesmo Espírito que foi inspirador das Escrituras é o mesmo Espírito que em nós mantém acesa, viva a palavra de Deus em nós. Que é o Espírito Santo que mantém acesa a palavra de Deus, que é mais penetrante do que espada de 2 gumes. Para as pessoas incrédulas, para as pessoas perdidas neste mundo, que não recebem a palavra de Deus, que não se humilham, que não querem ter um encontro com Deus, eles não têm nenhuma consideração pela palavra. Ouve, pode até achar bonita, mas ainda não teve, pelo fato de não ter tido ainda um encontro com Deus, então não é interessante. Mas para nós é diferente. Nós temos o prazer de ouvir, de ler. Nós temos o prazer de meditar, como Davi, São Davi, lá no Salmo 1, né? Ele diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantadas junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Essa palavra, ela jorra no nosso coração dia e noite. Temos o prazer de ler, temos o prazer de ouvir, temos o prazer de meditar, porque em nós habita o Espírito do Deus dos exércitos, do Deus vivo, do nosso Pai celestial. O Espírito Santo de Deus habita em nós, em terceiro lugar, para nos fortalecer para o combate do mal. Né? Foi para isso que nosso Senhor prometeu. Ele diz: olha, aos meus discípulos, vocês vão receber poder quando o Espírito Santo de Deus vier sobre vocês. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E no outro instante, nosso Senhor disse assim: olha, quando vocês receberem esse poder, vocês vão pisar em serpentes e escorpiões, vocês colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Vocês irão anunciar a palavra e as almas irão se converter. Na unção do Espírito que eu enviarei a vós. Agora o nosso Senhor nos garantiu que esse Espírito Santo habitando em nós nos fortalece para o combate contra o mal. O Espírito Santo habita em nós, em quarto lugar, para nos adornar, para adornar a noiva do Cordeiro ao encontro do noivo, para a vinda de Jesus. É isso que está revelado nas Escrituras. Vamos aqui para a carta de Paulo aos Romanos. Sim, você sabe que num casamento que nós conhecemos, casamento de uma mulher com um homem com a mulher, e nós já sabemos como que ocorre o casamento, uma preparação, tanto do noivo quanto da noiva. Mas o que chama mais atenção é a noiva, né? A noiva, ela se arruma mais do que o noivo. Ela se maqueia, ela se perfuma, ela se prepara mais, o penteado às vezes ela não tinha nem costume de ir a um salão para fazer o seu cabelo, mas no dia do casamento ela se prepara, se adorna, coloca a melhor expressão de beleza para poder se encontrar com o noivo, para poder fazer o casamento. E o Espírito Santo do Senhor, pessoal, ele habita em nós para nos preparar a igreja, que é a noiva do Cordeiro, para encontrar com o noivo no arrebatamento,
na vinda do Senhor, na vinda de Jesus, porque essa é a maior esperança que nós temos. A nossa esperança não está restrita aqui neste mundo perdido, neste mundo que está se aprontando para receber o anticristo. A nossa esperança não está restrita aqui neste mundo. Nós somos peregrinos aqui nesta terra. Nós estamos aqui de passagem. A nossa pátria celestial é os céus, prometida por Jesus. Ele prometeu: vou vos preparar lugar. Mas se eu for e vos preparar lugar, virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, o Espírito Santo está em nós para adornar-nos, para nos preparar para o encontro do Cordeiro. O capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, versículo 9 até o 11, diz assim: vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus habita em vós, se alguém não possui o Espírito de Cristo, este não é dele. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, em verdade, está morto pelo pecado, mas o Espírito vive pela justificação. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos também dará vida aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. E nós sabemos, como diz Paulo lá em Tessalonicenses, que no momento do arrebatamento da igreja, os primeiros que irão se manifestar no toque da trombeta, está escrito que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que, quando em vida, era a habitação do Espírito Santo. Esse Espírito vai ressuscitar esses corpos. Tá? E os demais que estiverem vivos serão transformados em corpos incorruptíveis. É maravilhoso pertencer a este Jesus, contando com essas promessas maravilhosas. No próximo domingo, nós continuaremos a falar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, as profundezas de Deus. Nós vamos meditar sobre o Espírito Santo, profundezas de Deus em nós. Tá? Lembrando que nesta terça-feira, depois de amanhã, eu estarei me dirigindo ao monte. Vou subir ao monte para interceder pelas pessoas que estão no exorcismo, aqueles que estão com a bênção na gruta. Nós vamos interceder também pelas famílias, né? Das pessoas, em nome de Jesus, tá? Na terça-feira. Então, aqueles que estão me acompanhando, irá ficar em jejum até as 10 horas da manhã, tá bem? Até as 10 horas da manhã. E quarta-feira, na pastoral da evangelização, nós vamos começar a falar aqui para vocês sobre noções sobre homilética. Estamos nos preparando para evangelizar, e a evangelização é uma tarefa que requer noções de conhecimentos generalizados. E nós vamos trazer aqui noções de homilética para vocês. Nós vamos começar a falar sobre este assunto, que é muito importante para aqueles que vão ministrar a palavra, né? Aqueles que irão ministrar a palavra de Deus. Nós vamos trazer aqui noções sobre homilética. E na sexta-feira, na 8ª celebração, agora é só vitória, na comemoração dos 22 anos da nossa igreja aqui em Santo Amaro, tá bem, pessoal? Nós vamos falar sobre a reconstrução do templo, significando a reconstrução de vidas. Quando os judeus voltaram para sua terra, receberam anistia lá do exílio de Babilônia, e voltaram à sua terra novamente, e sob o comando de Zorobabel, de Esdra e Neemias, eles reconstruíram o templo. Aquilo significa, na espiritualização das Escrituras, a reconstituição da vida, das nossas vidas em Cristo Jesus. É sobre este tema que nós falaremos
na próxima sexta-feira, às 9 da manhã, 3 da tarde e 18 horas. Tá? A celebração de sexta-feira, pessoal, nós deletamos, porque na celebração da tarde eu puxei muito pela minha garganta, né? Tive que dar uns gritos aqui contra os demônios, então minha garganta ficou estourada. E de noite, na hora dos cânticos, né? Não ficou bom, né? Então eu deixei só a palavra lá, só a parte da palavra, a destruição do templo de Salomão, que ficou lá na lista dos vídeos, né? Nosso site, www.missãoiavé.com.br. Então você encontra a palavra que nós ministramos aqui. Quanto à parte da celebração no seu todo, nós deletamos porque a nossa garganta não estava legal, então não ficou legal, viu? Não ficou legal, então nós tiramos, porque de repente você entra lá no seu computador, mas cadê a celebração de sexta-feira, que não está aqui, que foi retirado? Então nós retiramos por causa disso, porque a nossa garganta estava horrível, né? Estourou quando nós tivemos que dar uns gritos aqui contra o demônio, na parte da tarde, na sexta-feira, e foi de noite nós estávamos com a garganta, com as cordas vocais toda fora do sentido, né? Tivemos então deixamos só a parte da palavra que está nítida, que está compreensível, então ficou lá disponível para vocês, aqueles que não vieram na sexta-feira, poder ouvir a palavra de Deus que ficou lá gravada no nosso site www.missãoiavé.com.br. É bom que vocês deixem lá selecionado, já deixa lá selecionado no seu computador. Tá? Eu já ensinei isso aqui para vocês, como é que se faz isso. Deixar na barra de ferramentas, ou em cima ou embaixo do seu computador, para você não ficar digitando www.missãoiavé.com.br. Você já deixa fixado lá na barra de ferramentas, e aí é só você clicar, você já entra no site, já entra nos vídeos, entendeu? É muito importante vocês acompanharem a sequência das palavras que nós estamos ministrando aqui em nossa igreja, em nome de Jesus, o nosso Senhor. E vocês sabem que nesta semana, né, nós estamos aí, hoje é dia 10, e estamos aí já no momento de cumprir o nosso compromisso. Vocês sabem, né, que a nossa igreja aqui ainda não é própria, nós pagamos um aluguel para nós caro, tá? Pagamos o aluguel. E como que nós pagamos este aluguel? Com a sua oferta, com o seu voto, com o seu dízimo, né? E o que acontece? Às vezes, a pessoa, ela não comparece, né? Porque não pôde comparecer naquele momento da consagração dos dizimistas, não pôde comparecer. Às vezes a pessoa não comparece porque chegou visita em casa, porque quando se trata dessa igreja aqui, o inimigo ele coloca uma porção de coisa para a pessoa não vir. Se você não romper com os impedimentos, você não vem nunca, porque para vir nessa igreja aqui, pessoal, às vezes tem que fazer até jejum. Porque o inimigo ele luta com as pessoas para as pessoas não virem até aqui. Porque Satanás, o príncipe das trevas, maligno, ele sabe que a partir do momento que as pessoas colocam os pés aqui, Deus começa a mover as águas. Jesus começa a quebrar as macumbas na vida da pessoa. E a pessoa deslancha só em participar. Às vezes não precisa nem a pessoa fazer o exorcismo, às vezes a pessoa não precisa nem adquirir o kit do exorcismo, e a pessoa só participando da celebração já recebe o poder de Deus. Mas como aqui é simples, como aqui é uma comunidade simples, às vezes a pessoa ela não cai a ficha de valorizar a grandiosidade da bênção, porque as pessoas são ligadas em aparências, né? Na sexta-feira mesmo, nós estávamos aqui celebrando, e passou ali umas pessoas ali na frente, parou ali, e uma mulher falou assim, mas que igreja velha, que igreja feia. Mas vocês não fiquem preocupados com isso, porque o ser humano é assim, pessoal. O ser humano é assim. O ser humano, ele é pelo que ele vê. Entendeu? A grande parte das pessoas são como Tomé, só acredita naquilo que vê e só vai por aquilo que vê. Elas não têm visão do abstrato, elas não têm a fé de Abraão, de ver, né?
de olhar assim as areias do mar, as estrelas dos céus e ver a grandiosidade do que Deus pode fazer na vida da pessoa, da própria pessoa, entendeu? Então a pessoa fica restrita naquilo que vê, ela está vendo esse copo aqui, então a visão dela é só nesse copo, ela não pensa assim na fábrica do copo, tá entendendo? Ela vê essa água aqui, vê só essa água, a mente dela, da pessoa, não tem aquela tendência de pensar na fonte dessa água aqui, numa cachoeira dessa água, ela fica. Porque tem pessoas que pensam muito pequenininha, a mente da pessoa já está programada desde pequeno, porque o homem é o produto do meio, diz a psicologia. Então, desde os seus pais, do seu habitat, da onde eles conviveram, que as outras pessoas passaram coisas pequenas, não, que eu não posso, não tenho condição, sou pobre, eu não vou chegar, eu não vou conseguir, é só não, 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 não. Então, aquilo ficou gravado. E o homem é aquilo que pensa, diz a palavra de Deus, e diz Freud também na psicologia, diz que o homem é aquilo que pensa. O que você pensa é o que você é. Se você pensar, eu sou um desgraçado, eu sou um perdido, não tenho condição, eu não vou subir, não vou conseguir, não vou crescer, não vou multiplicar, eu não vou vencer, é isso que você está pensando. Mas o nosso Senhor, ele rompe com isso, dizendo assim, se tu podes crer no milagre, se tu podes crer no impossível, tudo é possível ao que crer. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Entendeu? E Deus quer dar o melhor para nós. Nós sabemos que nós estamos aqui de passagem neste mundo, mas não é para você viver na miséria. Não é para você viver uma vida medíocre, uma vida com uma canequinha na mão, pedindo uma caneca de arroz ao vizinho e uma caneca de feijão para o outro vizinho. Isso Deus não quer não, viu? Isso aí chama-se miséria. Isso Deus não quer não. Deus quer você na bênção, viver uma vida de bênção, de sucessivas vitórias. Assim seja? E não se esqueça que está escrito na palavra de Deus. É Deus que nos dá a vitória através de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa igreja, nós não dispomos de empresário atrás de nós, nos patrocinando por enquanto, entendeu? Ainda não tem empresários atrás de nós. Então, como que nós pagamos este aluguel? Com o seu voto e com o seu dízimo. Um dízimo, 10% daquilo que Deus te dá. Então, você que tem fé de dizimar, de semear, para manter essas portas abertas, para nós ajudarmos alguns, como diz lá no penúltimo livro da Bíblia, salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Entendeu? Então, se você tem esse amor, você vai consagrar o seu dízimo, né? Então, aqueles que não puderam vir na consagração de sexta-feira, nem hoje, então, você dirija-se ao banco, aí ao Banco Itaú, tá? Eu vou colocar aqui, porque às vezes você está sem o papel, eu vou colocar, dirija-se ao Banco Itaú nesta segunda-feira mesmo, né? Segunda-feira aí. Você dirija e deposite lá no Banco Itaú, conta corrente agência 0160, conta corrente 55839-1. Está aí. Banco Itaú, agência 0160, conta corrente 55839-1. Tá bem? Você deposita lá o seu dízimo, porque nós vamos cumprir já nesse dia, né? Esse dia que está aí, vamos cumprir o nosso compromisso com a imobiliária, né? A imobiliária da igreja, porque nós temos que pagar, né, pessoal? Se nós não pagarmos, não podemos ficar aqui. Entendeu? É assim que funciona. Nós estamos neste endereço aqui há 14 anos, só neste endereço. Já estivemos na Barão do Prá, estivemos na Isabel Schmidt, ali perto da faculdade, né, Unisa, né? Que no tempo que nós estivemos lá era o Relógio Horaza, a fábrica do Relógio Horaza, depois que veio a Unisa, faculdade. Nós estivemos ali. E aumentou o aluguel, né? Aumentou o aluguel, tivemos que migrar para aqui, para o primeiro andar. Primeiro andar. É assim, né? Por que nós não ficamos na Barão do Prá? Porque aumentou o aluguel. O aluguel aumenta, pessoal. A misericórdia.
Porque é assim, nós chegamos na loja, a loja toda velha, toda jogada, nós arrumamos, fazemos a arrumação, deixamos a coisa bonita. Aí o que acontece? O próprio dono fica com inveja. Como aconteceu lá na Armênia, em 94. Na Armênia, nós chegamos lá, ali perto da estação Armênia do metrô, na instalação da nossa igreja lá. Pessoal, era uma danceteria. Mesmo de dia, você chegava dentro da danceteria do primeiro andar, ali do lado do Hotel Colonial. Gente, era uma escuridão, tudo escuro, um cheiro de cerveja azeda, de urina, uma coisa horrível ali, uma coisa horrível. E nós chegamos lá, juntamente com o padre Damião, né? Com o padre David, o padre Moisés, fizemos uma arrumação, pintamos, né? Passamos uma semana arrumando o salão. A coisa ficou linda, as cadeirinhas branquinhas, o altar, o cruzeiro, para os devotos acender a sua vela. Gente, mas ficou lindo. O próprio dono quando chegou lá e olhou, olha, o olho grande. Desde o início que nós chegamos, ele já começou a falar, vocês estão pagando muito pouco aí. E quando ele viu o povo chegando, porque naquele tempo nós tínhamos um programa na Rádio Capital de São Paulo, a Rádio Capital de São Paulo, já estivemos lá, viu? Rádio Capital de São Paulo. E tivemos na Rádio Cumbica de Guarulhos. Eram duas emissoras, dois programas de rádio fazendo a programação para São Paulo e Brasil, porque a Rádio Capital é o Brasil, né? Nós já recebemos pessoas do Paraguai pela Rádio Capital. Vieram aqui pensando que a igreja era uma catedral, né? Quando eles chegaram lá, que viram a igreja humilde, assim, igual essa aqui. Ele falou assim, mas essa aqui é a igreja que anuncia na Rádio Capital de São Paulo? Eu falei, sim, senhor, é essa aqui, a manjedoura de Belém. Eu estava entendendo a pergunta deles. Porque eles pensaram, porque Rádio Capital, aqui nós é um empresário que estava nos ajudando, né? A pagar o programa de rádio, porque naquele momento ali foi uma bênção de Deus que nós recebemos. E aí o que acontece? Eles chegaram lá, olharam assim, ó, mas essa aqui é a igreja que anuncia na Rádio Capital? É exatamente essa aqui. Outra vez, quando nós estávamos aqui na Isabel Schmidt, né? O demônio se manifestou lá, rasgou a minha batina, a batina ficou rasgada assim. Aí chegou uma mãe de santo da Vila Mariana, que ela ouviu na rádio, né? Chegou aqui, né, juntamente com o outro companheiro dela, mãe de santo. Chegou assim, é o senhor que é o padre Afonso? Acho que sim. Mas o senhor está com a batina rasgada desse jeito? É aquele que fala na rádio? Eu falei, sim, senhora. É que você é muito abusado, ela falando. Mas assim, por que eu sou abusado? É que o senhor ofende os espíritos. Eu falei, não. Eu prego a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que os demônios, eles são destruidores. Está na Bíblia, que eles são desgraçadores das vidas. Eu anuncio que está na palavra de Deus. E que Jesus Cristo veio para libertar as pessoas dos demônios. Como nosso Senhor fez o exorcismo e deu autoridade para aqueles que são deles a exorcizar, expulsar em nome de Jesus os demônios. O senhor pode abaixar a crise, que o senhor não sabe com o que está mexendo. Eu falei assim, eu sei em quem tenho crido, senhora. E estou certo que Jesus é mais forte que o inferno e nas mãos dele está a chave da morte e dos infernos. E que ele venceu Satanás na cruz. Pessoal, o negócio foi tremendo, né? Mas eu pensava que fosse assim, uma figura majestosa, né? Uma figura majestade sabiá. Chegou lá, viu essa pessoa aqui humilde, né? E nós, em Cristo Jesus, nós somos humildes. Mesmo que a pessoa seja um doutor, seja um advogado, seja uma pessoa influente na sociedade, mas quando a pessoa ela é de Jesus, ela é simples, ela tem um espírito humilde, ela é uma pessoa simples, é uma pessoa que tem o Espírito de Deus, né? Como nós dissemos nesta manhã. Então, eu quero falar para os nossos irmãos, para aqueles que são da comunidade da Missão Yahvé, que está aí nos assistindo pela internet, você que não pôde comparecer para trazer e consagrar o seu dízimo, então você vai na agência bancária e deposita, porque nós temos que cumprir o nosso compromisso, tá bem? Banco Itaú, agência 0160, conta corrente 55839
1, entendeu? Então, por enquanto, pessoal, não estamos aqui, mas se a imobiliária chegar e falar assim, olha, vocês, a partir de agora, vocês vão pagar 10 mil reais, se quiser ficar aí não tem lugar. Está entendendo, pessoal? Aqui em Santo Amaro, por esses dias, 2 igrejas evangélicas se fecharam. Não que o pastor parou de pregar, não é isso. É porque o aluguel aumentou. 2 igrejas evangélicas fecharam, eles foram para outra igreja. Aliás, 2 não, 3. Uma que fechou foi porque abriu a grande, né? Que foi o apóstolo Valdomiro Santiago. A igreja que estava ali na Rio Branco, ela fechou, mas porque ele abriu a grandona que tem aqui no Socorro agora, onde era o Patativa, e a Mundial está lá agora. Então aí eles acharam por bem de fechar daqui para economizar, né? Porque aqui também era um preço grande que eles pagavam ali. E, quer dizer, uma das tais foi esta. E tem outra ali perto da Washington Luiz que fechou também, que o aluguel aumentou. E tem outra que está para fechar também. Não que eles vão parar de pregar o evangelho, vão para outro lugar, mas por quê? E nós estamos aqui, se de repente um dia nós sairmos daqui, nós vamos para outro lugar. Porque se ele chegar, se a imobiliária disser assim, olha, a partir de agora o preço vai ser tanto, e eu já estou assim, na expectativa que eu estou assim, percebendo que algo está para acontecer desta natureza, entendeu? Então vocês não fiquem preocupados não, que assim como Deus proveu este lugar para nós ficarmos neste tempo, Deus proverá um outro local, né, pessoal? Entendeu? Porque, por enquanto, as condições nossas estão ainda, nós estamos na condição de ficarmos aqui. Mas se houver um aumento estupendo, que já houve no início deste ano, né? Você sabe que está aumentando tudo aqui, entendeu? Então, especialmente a você, meu irmão, minha irmã, que ama esta obra, você que já foi abençoado, que está em algum lugar aqui da Zona Sul de São Paulo, aqui em São Paulo, ou em qualquer parte do Brasil, e você ainda não está congregando na igreja, né? Na igreja, você ainda não está congregando em outra igreja, então você nos ajude agora, tá? Nesse momento, fazendo o depósito do seu dízimo, ou da sua oferenda, da sua oferta, para que nós possamos permanecer aqui, porque nós temos um amor muito grande por esse trabalho que nós fazemos aqui em Santo Amaro, na desembargadora Bandeira de Melo 513. Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Iavé, de Santo Amaro, São Paulo, capital, que fica localizada na rua Desembargador Bandeira de Melo, número 513. Eu sou o Bispo Afonso Querubim, eu tenho imensa satisfação de poder me dirigir a você aqui através da internet, do Facebook, do YouTube, do nosso canal Missão Iavé. Nós já temos muitas pessoas nos seguindo aí, através da internet. Muito obrigado a vocês que estão aí compartilhando conosco, né? Visualizando os nossos vídeos, que estão também no Google, e no Face, no Orkut, e vários outros segmentos da internet. Nós já estamos sendo vistos até por algumas pessoas dos Estados Unidos. Nós recebemos, num vídeo recente, nós recebemos um comunicado, né, de uma pessoa lá da América, né, que acho que já esteve aqui no Brasil e que está nos acompanhando pela internet. Deus abençoe. Né? Como é que é? Deus abençoe em inglês. God bless. E God bless the you. God bless the you. Deus abençoe você, né? Que nos acompanha aí pela internet, que conhece também o português, né? Que está aí nos assistindo, nosso amigo, ainda não sei falar o nome, tem que treinar para falar o seu nome, né? Mas eu vou treinar para poder falar em nome de Jesus. E também quero me dirigir ao pessoal, como, por exemplo, a dona Gioni lá de Belém, também nos acompanha, a sua família lá em Belém, que está nos acompanhando, ela que ganhou um laptop, ganhou um laptop e está com o seu laptop acompanhando também as celebrações daqui da nossa igreja, aqui de Santo Amaro. Ela que é uma devota, que pertence a nós, ela é dizimista também daqui da nossa igreja, viu, pessoal? Ela está lá em Belém, mas ela deposita lá em Belém o dízimo dela, que Deus está abençoando-a. E Deus está abençoando-a, entendeu? Ela com 38 anos de idade, ela
agora já fez o Enem, né? O teste lá do vestibular lá do governo, passou nas provas e vai fazer faculdade. Ao ponto da família perguntando, você vai fazer faculdade para quê? Tem gente que não entende, né? Quando Deus começa a dar a visão para a pessoa, quando a pessoa começa então a agir coisas grandes na sua vida, como faculdade, aí os demais não entendem. É aquilo que nós dissemos, a pessoa, se não tiver no Espírito de Deus, nunca vai entender as coisas de Deus, as profundezas de Deus, do qual nós falaremos no próximo domingo, pessoal, em nome de Jesus. Então, fica assim, você querendo entrar em contato conosco, é só você entrar no nosso site, www.missãoiavé.com.br, você clica ali no pedido de oração, você faz o seu pedido, tá? E você pode também mandar o seu e-mail, missãoiavé@gmail.com, missãoiavé@gmail.com, que você vai estar entrando em contato conosco. Se você quiser telefonar para marcar aí uma celebração, para marcar uma vidência, né? O telefone é 2597-6926, prefixo 11, São Paulo. 2597-6926 é o telefone para você marcar a sua consulta espiritual e nós vamos ajudar você que foi vítima de obras de macumbaria, você que está com a sua vida atrapalhada, casamento para ser destruído, né? Então você vai comparecer. Por esses dias eu tomei conhecimento de um empresário no centro de São Paulo, na Avenida Paulista. O casamento dele, ele é um homem muito rico, dinheiro, com viagens internacionais, com empresa, mas o divórcio, aconteceu um divórcio neste empresário e ele deu um tiro no ouvido dele e se matou. Coisa horrível, pessoal, coisa horrível. O homem cheio de dinheiro, o homem cheio de dinheiro, empresário, mas a esposa pediu o divórcio e por causa desse divórcio ele se entristeceu, se angustiou e ele pegou o revólver e deu um tiro no ouvido e se matou. Homem rico. Quando a pessoa está fora dos planos de Deus, dos caminhos de Deus, pessoal, pode ser rico, pode ser dono de empresas, pode ser dono de banco, mas não tem paz, não tem alegria, não tem satisfação. O dentro dele vai estar vazio. Porque o vazio do ser humano só é preenchido por Jesus. Então, eu quero ajudar você que está tendo dificuldade na sua vida. Me procure aqui na Desembargador Bandeira de Melo 513, Santo Amaro, São Paulo, capital. A qualquer momento, eu vou estar por aqui, trazendo para você a palavra